pode chegar aí. Claro. Você é da? Legal, que legal. Tranquilo. Aí a TV Câmara. Aí os pessoas vai juntando, né? Bom dia pessoal. Dom Evaristo está aqui pela CNBB, veio para participar de 2 eventos aqui na Câmara, vem pela Rede Eclesial Panamazônica e também para falar desse momento que a gente está vivendo em relação à Amazônia, que comove toda a sociedade brasileira, a comunidade internacional, mas especialmente as comunidades locais, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que o desafio da qualidade de vida, do desenvolvimento é permanente. E aí nesse momento também, em que a Igreja Católica está organizando o Sínodo Panamazônico, então Dom Evaristo vem aqui para trouxe uma carta, um documento das preocupações da Igreja desse fórum com relação à Amazônia para os parlamentares, para os deputados. E aqui está Dom Evaristo, então, à disposição aqui para fazer uma declaração e também, se possível, responder algumas questões. Muito obrigado. Me conta uma coisa, como é que a gente apresenta o senhor na matéria? O senhor é bispo? Bispo da Prelazia do Marajó. Ah, muito obrigado. E o nome completo do senhor? Evaristo, Dom Evaristo Pascoal Spengler. Tá. Muito obrigado, Evaristo. Explica pra gente qual é o objetivo de entregar essa carta, o que tinha nessa carta, antes de a gente falar do Sínodo. Mas primeiro, esse gesto de agora. Os bispos da Amazônia já se reúnem desde 1952 preocupados com o bioma, preocupados com os povos tradicionais, indígenas, quilombolas e ribeirinhos, e vem fazendo uma caminhada. E o Papa Francisco se sensibilizou não só pela região amazônica, mas pelo planeta Terra, pelos biomas, pela conservação do clima no mundo que está aquecendo. E agora, ultimamente, os bispos da Amazônia fizeram um encontro em Belém, na semana passada, preparando-se para o Sínodo da Amazônia e emitiram um documento. E esse documento que vem entregado aqui no Congresso, nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, né? E o que tem na carta? Então, a carta, ela faz uma denúncia de como a Amazônia está sendo depredada. Na verdade, são modelos diferentes de presença na Amazônia. Uma presença é a dos povos tradicionais indígenas, quilombolas, que preservam, que vivem em harmonia com o meio ambiente. E outro modelo é o que chega agora de uma forma muito agressiva e que destrói a Amazônia. As mineradoras, os criadores de gado, os que vêm para desmatar a Amazônia para buscar a madeira, né? São modelos, então, que ferem e destroem a Amazônia. A Amazônia já está chegando a uma destruição de 20% no seu total do Brasil. Se passar de 20%, teme-se um problema muito mais sério com o meio ambiente. Vocês presenciaram semana passada o que aconteceu em São Paulo. Porque descobriu-se recentemente que a Amazônia ela emite muita água pelo ar que vem para o sudeste, sul e até chegando a Montevidéu, até Buenos Aires. Essa água, ela permite que São Paulo não seja um deserto. Se você olhar na mesma altura, o deserto do Atacama, Namíbia, na África, são regiões desérticas. O que acontece diferente do Brasil? Acontece que a Amazônia emite água para essas regiões. E agora, com o desmatamento, ao invés de água, a Amazônia começa a jogar fumaça. Então, ao invés de levar vida, está levando já os sinais de morte, não só para a Amazônia, mas para o nosso país e para o planeta Terra. E o Sínodo? O que vai ser o Sínodo? O Sínodo tem 2 preocupações. Uma é com a evangelização da Amazônia. O Papa está preocupado que a igreja tem que ser uma igreja cada vez mais presente. Não uma igreja que visita as comunidades, mas que permanece com as comunidades. Então vai ser discutido certamente ministérios, a forma de evangelizar, como a igreja vai se organizar daqui para frente para atender melhor a evangelização na Amazônia, que foi muito rica no passado, mas sempre com poucos padres, com poucas irmãs, com poucos agentes de pastoral. E daqui para frente a igreja quer investir de fato para ser uma igreja presente na Amazônia.
O outro grande problema da Amazônia que o Sínodo vai enfrentar é, de fato, essa questão do meio ambiente, a casa comum. O Papa Francisco escreveu já uma encíclica chamada Laudato Si, e nós não podemos entender o Sínodo a não ser como uma continuidade desse documento do Papa Laudato Si, que ele está preocupado. A Laudato Si foi um grito do Papa dizendo: é necessário revermos a nossa prática, o consumismo exagerado. Se nós continuarmos dessa forma a tratar do planeta, o planeta ele vai se esgotar. E o que será das próximas gerações? Os filhos, não só nossos, mas também das espécies animais, da fauna. Como é que haverá vida no planeta no futuro? Essa é a preocupação, é esse o grito que a igreja está dando hoje para o mundo. Bispo, como é que vai ser o diálogo com o governo Bolsonaro? A igreja está sempre aberta ao diálogo. Um dos temas prioritários desse nosso encontro em Belém foi a igreja aberta ao diálogo, com todas as frentes que querem promover a vida, que querem defender a vida. Quando a preocupação de alguns não é defender a vida, a igreja tem que ser profética, dizer, essa não é a vontade de Deus. Então nós estamos abertos ao diálogo sempre. Muito obrigado. Deputado Nilton Tato, a relação aqui da bancada do... Voz pela Amazônia! Levante a voz pela Amazônia! Estamos aqui com o deputado também Nilton Tato, a importância da participação dos movimentos sociais nesse processo todo de luta pela Amazônia. Não, esse ato aqui, a vinda do Dom Evaristo, da rede eclesial pan-amazônica, da CNBB aqui, para falar do sínodo da Amazônia, nesse momento em que está todo mundo atento ao que vem acontecendo, às queimadas, ao desmatamento da Amazônia, é importante, porque todos sabem que só tem um responsável primeiro por essas queimadas, por esse desmatamento, que é o próprio presidente Bolsonaro. Ele, desde o início do governo, desestruturou todo o programa de monitoramento, de fiscalização, de controle, desestruturou o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI. Essas instituições que tinham um papel importante de articular, né, o apoio nos governos do Estado e, assim, fazer o controle para que nesta época de seca lá não fosse aumentado o número de focos de incêndio e também de desmatamento. Por outro lado, o próprio presidente Bolsonaro, o próprio ministro do Meio Ambiente, né, acabou incentivando, entendeu, esses que cometem os crimes, principalmente madeireiros, garimpeiros, grileiros, na medida que ele fez um discurso desautorizando o sistema de fiscalização, desautorizando os fiscais do IBAMA e incentivando, então, que a criminalidade avançasse para dentro da Amazônia. Então, por duas frentes, uma desestruturando, acabando com o orçamento, desautorizando, né, tudo aquilo que vinha funcionando e como para monitorar e controlar, e no outro através do discurso político. Então o grande responsável é ele. E hoje há um clamor de toda a sociedade, de toda a comunidade internacional, pelo papel que a Amazônia tem, né? Como o próprio Dom Evaristo aqui explicou, a umidade que a América do Sul recebe vem da Amazônia. Então é importante, inclusive, para a agricultura e para o mundo do ponto de vista do debate das mudanças climáticas. Então tem razão a humanidade em reclamar e chamar a nossa responsabilidade para que o Brasil, entendeu, continue cuidando da Amazônia, não da forma como o presidente Bolsonaro. Então o que é que nós precisamos aqui, nesse parlamento, tomar uma atitude? Pedir para o presidente Bolsonaro que recrie o Ministério do Meio Ambiente, porque hoje a gente não tem Ministério do Meio Ambiente, e que nomeie um ministro do Meio Ambiente, como o Brasil sempre teve, e hoje a gente não tem ministro do Meio Ambiente. Obrigado, esse foi o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Estamos ao vivo aqui com movimentos sociais que atuam em defesa da Amazônia. Ayrton Calheiro, estamos ao vivo aqui no PT na Câmara. Eu acho que ele está chamando o senhor. Vamos tirar uma foto e eu retorno. Tá, tranquilo. Enquanto isso, vamos ouvir aqui a expressão cultural lá da Enquanto isso, podemos ir conversando. Claro. A importância desse ato aqui com o bispo Spengler, também lá de Marajó. Olha, Marajó é uma das regiões com maiores problemas da Amazônia, né? Problemas ambientais, mas problemas sociais, e o bispo do Evaristo tem sido uma grande liderança. Eu vou lá para a foto e volto aqui. Claro. Vamos ouvir aqui a música
Então, voltamos com o deputado Ayrton Faleiro aqui, ao vivo, pelo Facebook PT na Câmara. O senhor estava falando, né, deputado, da importância da vinda do Dom Spengler, do Marajó, que é uma região lá também no Pará muito conflituosa, né? É uma região com problemas ambientais, em especial no que se refere à extração dos recursos naturais, e uma região com um dos menores índices de desenvolvimento humano, né? E com muito ataque aos povos, né? Uma exploração infantil, inclusive exploração sexual, né? E ele tem liderado essa luta em defesa da Amazônia e dos povos da Amazônia. E a vinda dele aqui, tanto para debater no seminário que está tratando sobre soberania nacional, como esse evento oficial da Câmara aqui, da Comissão Geral, onde ele entrega um documento que vai ser levado também ao sínodo, propicia uma movimentação. Eu sempre digo que quem não se mobiliza se atrofia. E eu acho que essa mobilização em defesa da Amazônia e dos povos da Amazônia ganhou corpo, ganhou vida nacional, ganhou vida internacional, e nós não podemos deixar morrer. Eu tenho falado que o cuidado é quando a fumaça baixar. A comunidade internacional se mobilizou, o Brasil se mobilizou, e o risco é quando pararem os incêndios criminosos, a derrubada porque chega a chuva, os ataques aos povos da Amazônia continuarem expulsando os agricultores familiares dos seus assentamentos, anular os decretos que criaram reservas indígenas, territórios quilombolas, as reservas extrativistas, né? E os ataques continuarem. Então é preciso que a Amazônia continue mobilizada. É preciso que a solidariedade nacional e internacional conosco lá na Amazônia continue mobilizada e forte. Então esse evento, eu diria assim, faz parte de um processo mobilizatório e tem que ser permanente. Tanto é que nós vamos agora, aquele fórum dos partidos de oposição, das entidades diversas, ambientalistas, da sociedade religiosa, OAB, etc., que nós criamos aqui na semana passada, atrasada, já agendou para o final de setembro uma ida lá no Pará, mas é um ato amazônico, para fazer um debate do fórum e, ao mesmo tempo, nós fazemos um ato político e social e ambiental em defesa da Amazônia e dos povos da Amazônia. Então, eu acho que as coisas estão se somando. E essa vinda do bispo aqui foi muito importante para falar para a imprensa, falar para a sociedade brasileira e a comunidade internacional o que está acontecendo e como a igreja está se mobilizando. Para mim, essa é a verdadeira igreja. A igreja verdadeira não é aquela que fica se juntando aos poderosos, aos que cometem crime. A verdadeira igreja é aquela que vai evangelizar e vai estar do lado dos que mais precisam. E hoje quem mais precisa são os povos da Amazônia. Então essa vinda do bispo aqui fortaleceu muito essa luta. Muito obrigado, deputado Ayrton Faleiro. Vamos acompanhar aqui agora esse ato aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, acredito eu, se reafirmando no que somos. Falar de Amazônia é falar dos verdadeiros donos, que hoje codificaram de índios, são povos diferentes, cada um com a sua cultura, assim como nós também, quilombola, temos a diversidade culturais. Então, companheiros indígenas que aqui estão a me ouvir, eu quero externalizar aqui uma indignação que sofri hoje, a partir de entender que vocês são os verdadeiros donos. E quando essa casa é dita a casa do povo, o que me provou-se hoje diante do que eu passei é que essa casa deve ser a casa do povo, mas ainda está sendo a casa de poucos. Quando os verdadeiros donos foram barrados à entrada desta casa. Quando companheiro, e nós vamos entender
quero dizer isso a cada um dos senhores que vão ter a oportunidade de me ouvir. Nós estamos no momento ímpar da vida de fazer reparo e aprofundar os reparos que nós deveremos fazer. Entendendo que, antes de sermos qualquer coisa que hoje nos determina, nós somos humanos. Nós somos humanos. E quando a gente entender isso, realmente nós vamos fazer o nosso papel na ação. Porque da falácia, da escrita, a gente está cansado. Nossos irmãos indígenas, o meu povo quilombola, não aguentamos mais as violações e as negações do nosso povo. Por quê? Porque só nós, até hoje, viemos clamando e sofrendo por uma responsabilidade que deve ser de todos. Cuidar da natureza. E cuidar da natureza é cuidar de si mesmo. Puxamos responsabilidade, cada um para si, para que a gente possa defender a vida da mãe terra. É aquela que nos dá a sustentabilidade para tudo. Para tudo. A natureza sem nós, ela sobrevive. Principalmente o cenário que a gente vive hoje, de um povo que deveria ser humano, desumanizado, destruindo a nossa própria mãe. Eu quero que cada um de nós, diante da nossa oportunidade, que estamos ouvindo, sejamos verdadeiramente multiplicadores desse grito e das necessidades que a gente estamos tendo aqui hoje, de rever o nosso processo do ódio, porque nada mais é do que o ódio que está dominando o ser humano. Nós não precisamos disso, nós precisamos de ser humano, e humanizado esse que tenha amor, que tenha paz e que passe também o amor e a paz. E isso, ele vem numa coisa que a gente não quer respeitar. Todos têm, mas está desobedecendo, que é o nosso sentimento. O nosso sentimento. Nós temos que se achar parte deste ambiente. Uma coisa que me inculca enquanto quilombola, rural, é quando fala do meio ambiente. Por que cuidar do meio ambiente? É porque a outra metade está doente. E a outra metade somos nós. Nós temos que se curar. Nós temos que se curar. Porque o que está fazendo esse desrespeito, essa desumanização, é o povo doente da mente e do sentimento. Eu deixo aqui esse apelo, companheiros, a cada um de vocês e aqueles que tiverem a oportunidade de me ouvir. Vamos fazer reparo ao nosso redor, porque Brasil não é único. Brasil é um pedaço do mundo. E nós temos que entender isso respeitando o nosso entendimento da nossa ancestralidade e da nossa territorialidade.